NR1 1.4 Direitos e deveres. 1.4.1 Cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. É importante falar sobre isso. Não basta apenas o empregador dizer que atende às normas regulamentadoras. Uma vez que ele atenda aos requisitos das normas regulamentadoras, ele também passa a ter o direito de exigir que os seus empregados atendam aos requisitos estabelecidos. Então não se trata apenas de fornecer EPI, como um exemplo, mas de fazer com que os empregados recebam, usem e realizem todas as etapas necessárias, como cuidado, armazenamento, limpeza, higienização ou qualquer outra que seja aplicável, cada caso para um caso, cabendo inclusive ao empregador o direito de, às vezes, advertir, obviamente, orientar e, em última instância, inclusive demitir por justa causa aquele trabalhador que, depois de já ter sido diversas vezes orientado e advertido, insistir em não cumprir com os requisitos das normas regulamentadoras. Eu citei o exemplo do EPI, mas isso vale para todos os requisitos das normas. Então, vale para os procedimentos de trabalho, vale para o correto uso das ferramentas, no caso de eletricistas, ou para qualquer outro tipo de aplicação. Então, embora seja um parágrafo muito curto, a relevância dele, o impacto dele para a empresa é muito grande. Dando sequência, B. Cabe ao empregador, B, informar aos trabalhadores os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho, as medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar ou reduzir tais riscos, os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos e os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho. Este item permite que os trabalhadores tenham uma plena ciência dos riscos em geral do seu ambiente de trabalho. Então ele não limita o risco. Veja que, novamente, não fala risco físico, químico, biológico, ergonômico. Ele fala dos riscos de uma forma geral. Isso implica, obviamente, que o empregador já vai ter que, antecipadamente, realizar um mapeamento de todos os riscos. Porque se o próprio empregador não tiver esse mapeamento, como ele dará ciência aos seus empregados? Então é uma etapa de trabalho que tem que ser cumprida previamente. O trabalhador tem direito a conhecer os resultados dos seus exames médicos e não dos outros exames médicos da equipe ou de colegas de setor. Às vezes, um trabalhador quer utilizar a informação de outro por motivos diversos. Isso não pode acontecer. O trabalhador tem direito a ter acesso e ao conhecimento dos resultados dos seus próprios exames e não dos demais. Letra E. Elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores. Então veja, novamente, cabe ao empregador elaborar a ordem de serviço. E a ordem de serviço tem um impacto maior do que normalmente as pessoas observam. Olha só, se você tiver uma ordem de serviço que seja detalhada, mas não complexa, que traga as informações corretas, essa ordem de serviço vai permitir para a empresa mapear melhor os processos, determinar as ferramentas apropriadas para cada tipo de realização, antecipar falhas que podem ocorrer ou no processo do trabalho ou no que diz respeito aos componentes que poderiam ser utilizados. Então, uma boa ordem de serviço, ela serve não apenas para instruir o trabalhador do que ele deve fazer e de como ele deve fazer, como ela também permite à empresa se respaldar dizendo o seguinte: olha, qualquer coisa que ocorrer fora do que está previsto na ordem de serviço, você não deve realizar a atividade, e sim trazer para o conhecimento do seu superior hierárquico. Com isso, se alguma coisa estiver errada, o trabalhador
não vai expor o maquinário ou a matéria-prima, o ferramental da empresa a um prejuízo e, principalmente, ele próprio não vai tentar realizar uma tarefa para a qual ele não possa ter o conhecimento ou o treinamento apropriado. Então, uma boa ordem de serviço acaba amarrando tanto a proteção da empresa como a própria segurança e a proteção do trabalhador. Então, uma ordem de serviço é mais relevante do que muitas vezes parece. Letra D. Permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. No caso da fiscalização, normalmente alguém, por parte dos trabalhadores, acompanha. Letra E. Determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doenças relacionadas ao trabalho, incluindo a análise de suas causas. Então veja que o empregador ele já deve instruir o básico de como deve ser a resposta no caso de uma doença ou acidente do trabalho. Por exemplo, se uma pessoa sofrer um pequeno ferimento, como aquela pessoa deve se comportar, como seu líder imediato deve se comportar, como os demais colegas do setor devem se comportar. Se houver alguma coisa de uma gravidade maior, como cada uma das partes envolvidas deve reagir a essa situação. Então, o empregador deve antecipar esse tipo de situação. F. Disponibilizar à inspeção do trabalho todas as informações relativas à segurança e saúde no trabalho. Isso normalmente acontece. G. Implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores, de acordo com a seguinte ordem de prioridade. 1. Eliminação dos fatores de risco. 2. Minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas de proteção coletiva. 3. Minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho. E 4. Adoção de medidas de proteção individual. Perceba que essa sequência deve ser respeitada para o atendimento de todas as normas regulamentadoras. O objetivo sempre é eliminar o risco. A partir do momento em que você justifica tecnicamente a impossibilidade de eliminar o risco de um determinado ponto em diante, então você vai tomar as medidas de proteção coletiva. Depois das medidas de proteção coletiva, as administrativas, enfatizando treinamentos, comportamento e assim por diante. E por último, o fornecimento de EPI. Você deve se lembrar que fornecer o EPI não implica apenas em ter algo para ser entregue para o trabalhador, mas para fornecer o EPI, ele tem que estar elencado e vinculado a um risco pré-existente. Esse EPI vai ter que ser gerido e administrado, o que inclui a substituição, higiene, troca, fichas de assinaturas de recebimento, treinamento para o uso correto. Então, quando a empresa se propõe a entregar um EPI, ela na verdade está agregando uma responsabilidade enorme, não apenas da entrega e do custo do EPI propriamente dito, mas da gestão de tudo isso em função de não conseguir eliminar um risco e optar por tratar no indivíduo, protegendo individualmente. Então o impacto é bastante significativo. Agora cabe ao trabalhador. 1.4.2. Letra A. Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador. Isso é muito importante, porque o empregador passa a ter o direito de exigir que o trabalhador cumpra com as orientações. Então, se as orientações foram claras e bem definidas, o descumprimento dessas orientações recai sobre o trabalhador a responsabilidade da ação. Se as orientações forem genéricas, abrangentes, parciais, então cabe ao empregador a responsabilidade sobre eventuais falhas de conduta. Veja como é importante essa informação. Também vale ressaltar que aqui a gente está falando sobre todas as normas regulamentadoras. Então, se existe procedimento para trabalho em altura, o empregador deve cumprir todas as etapas daquele procedimento. Se existe para operação de máquinas, para acesso a espaços confinados, para isolamento de área, para trabalhos com eletricidade, todas as etapas previstas no procedimento devem ser atendidas.
é importante que o empregador tenha o auxílio do seu empregado para o cumprimento da legislação. Letra B. Submeter-se aos exames médicos previstos nas normas regulamentadoras. C. Colaborar com a organização na aplicação das normas regulamentadoras. E D. Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador. Novamente, vale ressaltar: quando diz usar o equipamento de proteção individual, é porque esse equipamento está vinculado a um risco laboral. Consequentemente, esse equipamento tem que ser utilizado e respeitado os limites do ambiente de trabalho, para que não ocorra, por exemplo, de você ver pessoa andando de moto com óculos de segurança que deveria usar na área, pessoal jogando futebol com bota de segurança e assim por diante. 1.4.2.1 Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento do disposto nas alíneas do subitem anterior. Bom, mas aí é que tá. O que é uma recusa injustificada? Não vou usar porque não quero, não vou usar porque acho ruim, não vou usar porque é feio, tá quente demais e isso daqui é muito quente. Esse tipo de comentário é muito comum de ser ouvido por aí. Agora, se esses comentários não forem embasados, por exemplo, olha, eu não vou usar porque eu tenho uma doença e esse tipo de calçado não permite. Olha, não posso usar este óculos porque ele não é de sobrepor e eu tenho que usar o meu óculos de grau por baixo ou mandar fazer um óculos de segurança com o grau para cada trabalhador. Então, se você tem uma justificativa técnica ou médica para o uso ou não de um determinado EPI, cabe à empresa adotar as medidas corretas e fornecer o equipamento apropriado. Agora, quando o trabalhador não tem essa justificativa técnica ou médica, às vezes é uma questão de gosto ou de um aspecto cultural, então é entendido como ato faltoso essa postura do trabalhador. 1.4.3 O trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, envolva um risco grave e iminente para a sua vida e saúde, informando imediatamente o seu superior hierárquico. 1.4.3.1 Comprovado pelo empregador a situação de grave e iminente risco, não poderá ser exigida a volta dos trabalhadores à atividade enquanto não sejam tomadas as medidas corretivas. Então, observe, há uma diferença muito grande entre o conhecimento teórico e a vivência prática. Muitas vezes, aquela pessoa que tem a vivência prática consegue antecipar certos tipos de problemas que, numa avaliação de risco inicial, tenha escapado. Então, nesse momento, é importante dar ouvido ao conhecimento prático do trabalhador. Ele pode trazer para você uma informação que você não tivesse percebido, uma consequência ou decorrência de etapas de trabalho que, na avaliação teórica, havia passado desapercebido. Uma vez que ele te traga essa informação, enquanto a empresa não fizer a avaliação e compreender se ela é razoável ou não, deve-se evitar a sequência das atividades. Quando a empresa percebe que aquilo realmente está correto e seria uma atividade insegura, não pode ser retomada a atividade enquanto essa condição insegura não for neutralizada. Agora, a partir do momento que se ouviu o trabalhador e que se comprovou, evidenciou tecnicamente que foram adotadas as medidas preventivas para evitar aquele possível malefício à saúde ou à vida, então o trabalho pode ser retomado sem problema nenhum. 1.4.4 Todo trabalhador, ao ser admitido ou quando mudar de função que implique em alteração de risco, deve receber informações sobre os riscos ocupacionais que existam ou possam originar-se nos locais de trabalho, os meios para prevenir e controlar tais riscos, as medidas adotadas pela organização, os procedimentos a serem adotados em situação de emergência e os procedimentos a serem adotados em conformidade com os subitens 1.4.3 e 1.4.3.1, que são sobre interromper as atividades em caso de condição suspeita de condição insegura. 1.4.4.1 As informações podem ser transmitidas
durante os treinamentos e por meio de diálogos de segurança, documento físico ou eletrônico. Mas aqui novamente ressalta-se a importância do registro das informações. Uma vez que a NR prevê que a empresa deve fazer isso significa que ela deve também evidenciar que fez. Então imagine que aí na sua empresa há um empregado que já está aí há muitos anos, conhece a casa inteira, certo? E que ele vai ser transferido de um determinado departamento para outro. Se os riscos de onde ele está forem diferentes dos riscos para onde ele vai, compete à empresa formalizar que o informou sobre essa modificação dos riscos, tanto para maior quanto para menor. Ou seja, num departamento antes não era necessário, por exemplo, utilizar óculos e capacete. Já no outro departamento é obrigatório o uso de óculos e capacete. Não importa se vai ser num diálogo de segurança, não importa se vai ser num treinamento em particular, o fato é que a empresa deve informar e registrar, e guardar na ficha desse trabalhador que o avisou, que o informou sobre a modificação dos riscos em função das alterações das condições ou ambientes de trabalho.